Olá pessoal, estou aqui de volta, professor Afonso Henriques, do curso de licenciatura em Matemática EAD, aqui da Universidade Estadual Santa Cruz. E dando continuação às nossas aulas, nós vamos entrar na terceira aula que trata especificamente sobre integrais duplas, sendo o nosso objeto de estudo com referência nos modelos já tratados anteriormente. Agora vamos entrar na segunda parte da terceira aula. O espaço tridimensional, agora, o espaço tridimensional limitado inferiormente pela região R e superiormente pela S, e lateralmente pela superfície emanada da fronteira da região R ao gráfico da S, vai constituir um sólido. Funções de integral definida, nós mobilizamos o conceito de área da região sobre o gráfico. Aqui já está surgindo a ideia de espaço tridimensional delimitado pela superiormente, inferiormente e lateralmente por esse conceito que evoquei há pouco e que constitui um sólido. Nos remete à ideia de volume. Então, a princípio, nós podemos estar mobilizando o conceito de integrais como ponto de partida, pensando no cálculo de volume de sólidos específicos. Dessa região retangular, eles são paralelos aos eixos coordenados. Claro que quando vou chegar aqui no espaço tridimensional, eles continuam sendo paralelos, o que estão observando lá. Essa aqui, nós vamos ter aqui no eixo, sempre aqui no meu lado esquerdo, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E aqui nós temos essa referência aqui, exatamente o B lá, para X. E aqui nós temos o A para X. E para cá, nós temos o C e temos o valor de B. Valor de D para Y. Quase, então lá. Então, a nossa região, também vamos achurar ela da mesma maneira quando vimos lá no plano, só com dois eixos coordenados, sempre traçando de forma paralela, por meio de retas paralelas, ou melhor, crivo de retas paralelas aos eixos coordenados. E aquela região é a mesma aqui. O que a gente faz? A gente está falando que nós temos agora o gráfico da função e esse crivo da superfície. O gráfico da função, vamos representar esse objeto. Observem que aquela superfície, o gráfico da função, também é algo genérico, então ele não tem o comportamento dela específico aqui. Então a gente faz uma superfície qualquer, isso aqui é o crivo da superfície S. Então, o espaço tridimensional é esse espaço Q compreendido entre... Também vou achurar isso de tal sorte que nós tenhamos aquelas curvas que vai delimitar. Então, nós temos lá, aqui, o crivo da superfície, que é exatamente o gráfico da função f, x e y, nessa região, na região R. O que a gente fez lá para funções de duas variáveis, de uma variável, é o mesmo trabalho. Agora, lá nós particionamos o intervalo. Agora vamos particionar o intervalo CD e o intervalo AB. Vou usar essa região aqui e essa aqui. Aqui nós temos... Vamos identificar aqui como XK e aqui como delta YK. Quem é esse delta YK? Delta YK é equivalente, que nós vimos lá, o delta
YK. Observem que essa faixa aqui e essa, elas se encontram aqui, ó. E aqui nós estamos nos referindo agora a uma região genérica que é RK. Essa aqui é uma parte do crivo dessa região retangular, identificada por K, e nós somos agora capazes de calcular a área dessa região RK, que é uma das etapas, no caso anterior. Podemos calcular a área da região RK, tal que, de modo que delta AK, que é a área de RK, como sendo delta XK vezes delta YK. Ou, equivalentemente, delta YK vezes delta XK. Como já sabem, a ordem das parcelas não altera o produto para o conjunto dos números reais. Nós estamos tratando de funções reais. Então, agora, a partir daqui, observem que nós podemos, a partir disso, obter um paralelepípedo de base, esse azul que estão vendo aqui, que vem aqui no espaço. Estão vendo aqui, eu vou achurar dessa forma, é um paralelepípedo, nós podemos calcular o volume desse paralelepípedo. Então, se nós temos ΔV e altura F de XK, YK, onde XK, YK é um ponto de RK. Feito isso, então, é aquele passo anterior para a função de uma variável. Se esse elemento pertence a essa região, nós podemos calcular o valor funcional. E o valor funcional multiplicado por delta AK nos dá exatamente o volume desse paralelepípedo. Então, nós temos lá que a região R. Essa região que nós temos aqui. Quem é essa norma agora? A norma, aqui a norma, maior diagonal das sub-regiões lá RKs. Para a função de uma variável, a norma da partição é o comprimento de maior subintervalo. E aqui é o comprimento de maior diagonal dessas sub-regiões da região R. Aqui, nós vamos adotar a ideia de que esses subintervalos aqui, a decomposição entre fases para A seja a mesma, cada subintervalo tem o mesmo comprimento. Para fazer isso significa dizer que nessa decomposição, nos ΔK, D menos C sobre M. Então, nós temos que cada um desses comprimentos tem um valor distinto. Se a gente supondo que N, vamos fazer M igual a N. Se M for igual a N, então, que constituem a partição, eles são exatamente nessa descrição, essas sub-regiões são regiões quadrangulares. Temos que
os delta x, xk, eles têm a mesma dimensão que delta yk. O que a gente vai fazer é formar a soma de Riemann. Delta AK, esse delta AK é delta xk vezes delta yk. Era para fazer lá em cima, ou delta yk igual a delta xk. Denotada por esses dois símbolos de soma sobre a região R, de f de x e y, dA. Ela vai ser de forma análoga como no caso anterior, o limite quando a norma da partição tende a zero, do somatório, é uma soma dupla. Essa definição, estão vendo, é análoga ao caso de funções de duas variáveis, que aqui não estamos preocupados, então, a fazer, calcular essa integral da função f sobre a região R. Ouvimos que se a f é positivo, então, o espaço tridimensional delimitado inferiormente para a região R e superiormente para a região, pelo crivo do gráfico da f, e lateralmente para a superfície emanada da fronteira da região R até o gráfico, ele vai constituir um sólido Q, que está escondido aí já, um sólido Q. E esse sólido Q, no caso da função a ser positiva, essa integral vai calcular exatamente o volume daquele sólido. E da mesma forma como no caso anterior, desde que o limite. Com essa definição, nós vamos terminar essa aula, basicamente teórica, e na próxima aula nós vamos retomar essa definição e mostrar que na prática, no modelo, no bloco Praxis, é praticamente impossível, salvo casos elementares, a gente calcular essa integral usando essa definição. Daí que vai surgir as técnicas e propriedades e que vai nos permitir calcular aquela integral sem necessariamente passar pelo limite de soma dupla da função f nesse domínio. E aí, isso remete ao cálculo de integração iterada e, consequentemente, depois a gente entra no teorema de Fubini, que nos permite desenvolver o cálculo de forma sucessiva ou por iteração. Eu termino essa aula com essa mensagem, lembrando que na próxima nós daremos continuação e, em seguida, apresentarmos alguns exemplos e que permitirá, de fato, você estar desenvolvendo a parte Praxis a partir desse modelo Logos, porque do Logos que parte os conceitos que nos permite compreender melhor e o trabalho que a gente desenvolve, que às vezes na prática isso tudo se dilui. Porque na prática não vai ficar fazendo essas decomposições, chegar até essas partes e compreender, estabelecer a integral. Lá, a partir dessa noção, a ideia essencial é compreender que no processo de cálculo integral, nós estamos preocupados em obtermos resultado com essência e com significado. Tem que ter significado. O significado de cada trabalho que desenvolveremos mais na frente é baseado e é calcado nos conceitos teóricos que o modelo está apresentando. Muito obrigado. Até a próxima.